Olá, amigos! Estamos de volta para a nossa quarta temporada, sétimo episódio do curso de Programação Android. No episódio anterior, nós falamos sobre o List View e, na verdade, nós paramos exatamente nesse exemplo, né, onde mostrávamos um List View de equipe de Fórmula 1 que era visualmente muito feio, e aí nós dissemos o seguinte: olha, se você quiser deixar ele agradável, né, visualmente, você vai ter que criar um list view customizado e é onde nós vamos seguir, a partir de onde nós vamos seguir, tá certo? Na verdade, existem 4 passos que nós devemos seguir na hora de criar um list view customizado, ou seja, que atenda visualmente a alguma coisa que você quer fazer. Primeiro é criar um layout resource file, que é para você definir como vai ser a linha, né, como é que vai ser cada linha do seu layout. Depois você vai criar uma classe Java que vai conter os atributos que você vai querer exibir. Então, imagine que fosse a equipe de Fórmula 1, por exemplo, você tivesse o nome da equipe, uma imagem do carro e quais são os pilotos. Então, você teria que criar uma classe Java que tivesse esses elementos como atributos, tá certo? Depois nós temos que criar uma classe ArrayAdapter customizada, que é para você associar os dados que foram definidos na classe Java com o elemento da linha do resource file. E por último, né, lá na activity main, onde vai estar o componente list view, você usar o array adapter com linkar, né, o array adapter do atributo que você criou lá no main activity com o array adapter que você linkar o list view, peraí pessoal, linkar o list view que você definiu no componente visual, com o atributo, e depois associar ele com o adapter que você criou no passo 3, tá certo? Então são esses 4 passos. Não é uma coisa tão simples assim, nem tão trivial. Então temos que aí seguir alguns passos aí, esses passos especificamente para que a gente possa fazer, tá certo? Eu vou alternar entre os nossos slides com o Android Studio, até para que a gente possa acelerar o vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito grande se a gente ficar fazendo as coisas manualmente, tá certo? Bom, primeiro, como eu disse, criar o layout resource file, onde você vai definir como é a linha. Eu até coloquei aqui o nome linha, tá certo? Mas pode ser qualquer nome, tá certo? Esse arquivo, como eu disse, serve para que você possa definir como vai ser a linha que você vai mostrar. E aí eu tenho a imagem de como ficou depois que eu customizei, tá certo? Deixa eu fazer isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar, tá? Não vai fazer muito sentido aqui. Mas a primeira coisa é criar, como eu disse, né? Clica aqui em cima de Layout, New, Layout, Resource File, onde você vai definir como é o nome. Eu botei linha, tá certo? Mas pode ser qualquer nome. E veja que ele vai criar um arquivo, tá certo? Onde aqui nós podemos fazer o que a gente quiser, tá? Ó, tá vendo? E a linha, por exemplo, imaginando nesse caso, teria um text view e um button, tá certo? Então, na hora do list view, eu saí vários desse tipo, tá certo? Aí, o que eu quero fazer é, na verdade, aquilo que eu mostrei lá, certo? Que é esse cara aqui, né? Eu disse que era um linear layout, que tinha essa imagem, tinha o nome da escola, tinha o endereço, tá certo? Isso que eu queria exibir. Aí eu peguei aqui e vou fazer o seguinte, como eu disse, eu vou copiar e colar para que a gente não perca tempo, tá certo? Um detalhe, né? Essa imagem aqui já tem um elemento associado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho essas imagens, tá certo? Que vão ser exibidas, eu vou pegar elas aqui, deixa eu ver onde que eu deixei, acho que eu deixei aqui, tá? Vamos pegar imagem escolas, certo? Então, vou pegar esses caras, a gente já viu isso, tá? Em outro episódio, dê uma procurada aí se você não lembra, Ctrl C, certo? E eu vou lá no Android Studio, clico aqui em cima de Drawable e dou um Ctrl V, Command, né? Command C, Command V no meu, né? O de vocês é Ctrl, quer ver, nem sei, né? Mas vamos lá, eu copiei e colei, tá certo? Aqui estão as escolas, tá certo? Se eu pegar uma escola aqui, por exemplo, tá lá a imagem, tá certo? Então deu Ctrl C, Ctrl V, beleza? E aí eu, voltando aqui ao nosso slide, eu vou pegar esse cara aqui e vou copiar e colar, tá certo? Para não perder tempo. O que que eu teria que fazer? Aquilo que eu disse, eu tenho que vamos tirar esse cara, eu tenho que desenhar, tá certo? É o desenho. Para que eu não perca tempo, como eu disse, eu vou fazer exatamente isso aqui, certo?
E aí ele está montado, o layout, tá? Veja, ó, certo? Exatamente aquilo que a gente tem lá, certo? Tem uma imagem, tem esse linear layout onde aparece o nome e o endereço. Beleza? Então, está definido aí o meu layout, certo? Se a gente voltar aqui, a gente fez o primeiro passo, certo? Fizemos o primeiro passo. Agora nós vamos fazer o segundo passo, que é a criação da, da classe Java, que vai conter os atributos. Eu também vou fazer uma coisa mais ou menos parecida com essa, tá certo? De copiar e colar para a gente não perder tempo, mas eu venho aqui, ó, new Java Class, eu vou chamar isso aqui de escola, certo? E aí eu vou copiar e colar esse cara aqui e gerar os métodos get e set, certo? Que aí eu não botei no slide, porque senão ia ficar gigantesco, certo? E aqui eu vou criar, né, os métodos get set de cada um, certo? Marquei aqui os três, ok? Ele gerou os métodos get set. Então nós fizemos o passo 1 e o passo 2, que era a classe escola. Na classe escola tem nome, a imagem, que vai ter o identificador do recurso e qual é o endereço daquela escola. Ok? Então fizemos o passo 1 e o passo 2. Agora nós temos que fazer o adapter, tá certo? O adapter é aquilo que eu disse. Ele vai permitir com que a gente defina como é que a gente vai preencher o layout que foi definido. É tanto que em vários momentos aqui, ó, ele usa a linha, tá vendo, ó, que é o recurso do layout que nós definimos, tá certo? Então vamos criar essa escola adapter, estendendo a readapter, tá certo? Então vamos criar essa classe, escola adapter, certo? E nós vamos estender a readapter. De qual tipo? Do tipo escola, certo? Está dando erro porque nós não definimos algumas coisas. Vamos copiar e colar isso aqui, certo? Aqui nós estamos definindo quem é o contexto, definindo quais os dados que nós vamos usar, certo? E identificando aqui, ó, quem é o layout que nós vamos usar, certo? Bom, além disso, né, digamos, o mais importante desse cara aqui é esse método getView. Esse método getView, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele aqui, tá certo? O que que ele faz? Vamos arrumar aqui, tá? Só para que ele não fique reclamando. Estou arrumando aqui, tá, pessoal? Text view, image view. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Então, veja, esse getView, ele passa linha a linha, tá certo? Ou seja, imaginando que esse ArrayList tem os dados de várias escolas, toda vez que passa por uma escola diferente do array, tá certo? Imagina que eu tenho 10, ele vai passar 10 vezes aqui, certo? E aí o que, que ele faz aqui? Ele associa esses elementos aqui, que são de onde? Do layout linha. Ó, layout linha tem imagem, nome e endereço, certo? Que é imagem, nome, endereço, está aqui, né? Eu associo com esses atributos. E eu seto esses atributos com o elemento do vetor. Veja, esse cara é esse cara aqui, ó. Elementos.getPosition.getNome, elementos.set, endereço.setText, elementos getPosition.getEndereço. Então, veja, é como se eu tivesse aqui na main activity e eu linkasse, certo? Como a gente já fez várias vezes lá na segunda temporada, nós fizemos isso direto. Nós associamos os elementos os elementos dos componentes visuais a atributos da classe, exatamente isso aqui, e depois nós setamos, certo? Só que lá nós por exemplo, fizemos o seguinte, certo? Tem um click list, né? Enfim, vários outros elementos de programação. Aqui nós só queremos setar o valor que está lá. Mas a gente fez isso lá, por exemplo, a gente trocou de cor de um determinado elemento. É a mesma coisa, né? A única coisa que, se a gente for olhar também, quando a gente usou
fragmentos, né? A gente pegou aqui, ao invés de pegar só find view by ID, pegou o elemento da linha, row view, ponto, find view by ID, tá certo? Bom, fazendo isso, o que nós estamos fazendo é linha a linha dizendo o que a gente tem. Lembrando que position aqui é o elemento para cada um. Imagine que a gente tem 10 elementos no vetor, então primeiro 0, depois 1, depois 2, depois 3. Então, se a gente quer fazer, por exemplo, uma linha numa cor, outra linha em outra, né? A gente é só pegar essa posição aqui, ó. Então, por exemplo, se for posição 0, 2, 4, 6, enfim, eu pergunto aqui, aí eu troco a cor, por exemplo, do background, tá certo? Porque ele passa linha a linha aqui. Se você colocar um breakpoint e você botar para rodar, você vai ver que ele vai parar todas as vezes que ele for montar uma linha. Tá claro? Então, lembrando, passo 1, nós criamos o arquivo de layout resource file. Passo 2, nós criamos a escola. Passo 3, nós criamos o adapter. Falta o quê, pessoal? Se a gente for olhar lá no começo, falta fazer esse cara aqui, né? Associar o list view com o array adapter que a gente criou, tá certo? Que é... não desenhamos, né? Não desenhamos, faltou desenhar. Então, na verdade, desenhar simplesmente arrastar esse list view, quer dizer, não necessariamente, né? No nosso caso, vai ser simplesmente arrastar esse list view, não ficou no lugar que a gente queria, né? Mas a gente arrumou, tá vendo? De uma forma bastante fácil. Vou botar um nomezinho para ele aqui, LV Escolas, por exemplo. Nem sei qual foi o nome que eu botei lá na hora, mas a gente associa. E aí, botei LV Escolas também, tá certo? Nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, eu vou copiar e colar esse cara aqui, certo? Vamos colocar aqui na minha activity, vou botar ele aqui, certo? Vamos tirar esse elemento que era do anterior, certo? Vamos criar esse cara aqui. Esse cara, uau, veio com lixo, né? Que ele trocou lá na hora que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V. O que esse cara faz? Adicionar escolas. Esse cara, ele cria um conjunto de escolas e devolve uma array list de escola, tá certo? E aí nós vamos entender já por quê, certo? Então ele cria várias escolas, cada escola... Vamos copiar e colar esse cara aqui. Eu acho que eu tenho escola 4. Tem escola 5 e tem escola 4. Vamos deixar até os mesmos nomes. Não, vamos trocar, né? Para não dizer que é sacanagem. Aqui a gente bota curso de Android. escola de curso de Android. Besteira, tá, pessoal? Mas vamos lá. E aqui, o que nós temos que fazer é exatamente o que a gente fez no outro, tá certo? List view, lista, tarará, tarará, que é para a gente associar. List view, lista igual. List view, define view by id, vr.id.lv scores, certo? E aí, nós temos que criar esse elemento aqui, ou não, né? Ou não. Porque eu posso passar aqui, chamar direto esse adicionar escolas aqui, tá certo? Mas eu tenho que fazer o array adapter, tá certo? De escola e depois setar, tá certo? Então, ó, array adapter de escola, não é isso? Opa, não. Array adapter é o que a gente vai passar como parâmetro. Array adapter igual a new de escola adapter, que no outro, né, não sei se vocês se lembram, era array adapter create from resource. Aqui é o contexto e aqui é o array de elementos, tá certo? Que eu posso chamar diretamente esse e adicionar escolas. Ou eu posso criar e depois passar ele como parâmetro. E no fim, lista.setAdapter, adapter. Ok? E aí, nós podemos testar, né? Vamos ver se tudo isso que a gente fez funcionou, né? 4 passos, né? Lembrando, né? Passo 1. Na verdade, assim, você pode até alterar um pouco, né? A ordem, por exemplo, você pode criar primeiro a classe Java e depois o arquivo de layout.
mas esses dois precisam ser criados primeiro do que a escola adapta, que utiliza os elementos criados tanto na escola como no recurso. E ela está aqui, ó. Viram que legal? A foto, o nome da escola e o endereço. Esses elementos que estão aqui são esses elementos que nós criamos aqui, tá, pessoal? É importante que a gente entenda, porque esse cara aqui, ele recebe como parâmetro quem? Os elementos, ó. Eu não falei disso lá, tá certo? Não falei disso lá, mas o Escola Adapter recebe qual é o contexto, certo? Que aí nós passamos this, e um array de escolas, certo? Um array de escolas. E isso aqui ele guardou, tá vendo? Ele chamou o super, passando quem era o contexto, quem era a linha e quais eram os elementos, e guardei esses dois caras aqui, porque esses caras são usados aqui dentro. Tranquilo, pessoal? Beleza? E, ó, está um layout customizado aí, ó, com as escolas, né, com a foto, com o nome. Veja, não gostei desse aqui não, quero ele azul. Azul é ótimo. Eu venho aqui, pego esse cara aqui, text, cadê? Text color. Text color, esse aqui. Beleza? Vamos ver. Tem que trocar isso para outra cor, né? Nem sei dizer qual é a cor, né? Accent Material Light. É muito designer pro meu gosto, tá? Mas ele trocou aqui, tá vendo, ó? A cor, enfim. Você pode colocar um outro texto aqui, por exemplo, colocar uma imagem, colocar uma setinha aqui, enfim, você que define qual como vai ser o layout da sua linha. E ele vale para todos os elementos aqui. Pessoal, list view, né? É isso aqui. É um vídeo longo, né? Não sei se vocês assistiram todos, se pularam pedaços, mas é importante que você olhe passo a passo de cada uma das coisas que a gente fez, porque list view customizado é um dos elementos que a gente mais usa nos nossos aplicativos, porque normalmente a gente quer mostrar uma lista de coisas na maioria dos aplicativos, tá certo? Dê um like no vídeo aí, pessoal. Mande sua dúvida, deixe seu comentário, faça sua crítica, faça sua sugestão. E espero que a gente se veja no próximo episódio, que nós vamos continuar falando aqui de list view, porque eu quero, por exemplo, agora, né? Vocês acharam bacana? Tá, mas agora eu quero clicar aqui e quero que aconteça alguma coisa, tá certo? Porque ele, tá vendo que ele está clicando? Mas agora eu quero que ele faça alguma coisa. Spoiler aí para o próximo episódio. E até o próximo episódio nosso, né? Episódio. E até o próximo vídeo com mais um pouco sobre list view. Até lá.